aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. E falando em educação, hoje o papo é sobre o novo Enem. Para quem não sabe o que é o novo Enem foi aprovado no início de março pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. E o novo Enem, dizem que ele já estava em discussões, né? Ele estava em discussões com alguns grupos de trabalho em educação dentro do MEC, que nós não sabemos quem são. São grupos que não estavam vinculados a sindicatos, nem professores, nem pesquisa do ensino superior, ou seja, pesquisa em educação. E o novo Enem vai ser aplicado a partir de 2024, seguindo o novo ensino médio. Eu quero trazer aqui, pontuar algumas mudanças que o novo Enem a princípio teria. A primeira questão é que o foco dele é ser total na BNCC. O Enem já vinha fazendo isso, mas agora o novo Enem vai aplicar isso e a prova mudaria. Continua em 2 dias de prova, mas o primeiro dia de prova tem foco na BNCC com ênfase em português e matemática e tendo a língua estrangeira somente inglês, porque lembre-se que o novo ensino médio tirou a obrigatoriedade da língua estrangeira do espanhol. Então, a obrigatoriedade do inglês fica focada agora no novo Enem também. Isso é ponto que a gente vai discutir aqui. E no segundo dia de prova, os estudantes vão ter que escolher um de 4 blocos de questões. Ou seja, os estudantes vão poder escolher entre ciências da natureza e ciências humanas e sociais, linguagens e ciências humanas e sociais, matemática e ciências da natureza ou matemática e ciências humanas e sociais. Essa escolha do bloco ela deve se basear no curso desejado por quem quer ingressar na universidade. E a decisão tem que ser tomada no momento da inscrição. E as universidades devem indicar qual bloco da prova podem ser usados nos processos seletivos de cada curso. Nesse segundo dia, a prova vai ter perguntas dissertativas, ou seja, respostas abertas, né? O primeiro dia tem múltipla escolha, os 2 dias tem múltipla escolha, na verdade, mas as perguntas dissertativas vão valer ao menos 25% da prova junto da redação. E os alunos do ensino técnico terão uma bonificação na prova que ainda não foi definida e ainda não foi bem elaborada. O Ian já está rindo, porque agora a gente vai dissecar essas questões e mostrar como elas, na íntegra, provavelmente vão funcionar, qual é o objetivo ideológico dessas questões. Né? A gente não é profeta, falamos sobre isso, mas elas têm raízes ideológicas educacionais aí bastante ligadas ao processo do novo ensino médio. Tá? Então agora a gente vai tentar dissecar cada uma dessas coisinhas aí. E aí, professor, você me fala? Mas antes da gente dissecar o ensino, o novo Enem, vamos dar as boas-vindas ao novo ministro, né, da Educação, o Vitor Godoy, que foi nomeado dia 30 agora. Um engenheiro de rede de comunicação, formado pela Universidade de Brasília. Também foi servidor público de carreira, auditor federal de finanças e controle da Controladoria Geral da União, onde trabalhou desde 2004, e aí foi convidado para ser secretário executivo do MEC em julho de 2020. Esse é o ministro da Educação, né? Então, entendedor formado na educação básica, na raiz da escola. Tenho plena certeza que daqui a pouco ele vai, como um bom engenheiro, estar construindo escolas. A gente precisa dessa ampliação aí do ensino básico. Mas ele é engenheiro de rede de comunicação, cara. Bom, então... Mas aí o Bolsonaro tirou a internet das escolas no passado, né? Agora ele tem que botar de novo a internet nas escolas. Para botar o ministro para trabalhar. Banda larga, não banda larga está desatualizada. Trazer fibra ótica para as escolas, novos computadores. Então, daqui a meio ano, a crise no MEC não vai ser o superfaturamento dos ônibus, o pagamento dos pastores, vai ser o desvio da verba de informática. É verdade. Uma coisa que eu achei interessante nesse novo modelo do Enem, dadas as boas-vindas ao nosso ministro, vamos voltar ao Enem. E se eu não sei qual é o curso que eu quero fazer quando eu faço a prova? Como é que eu escolho as áreas que eu vou... Qual é a ideia disso? Se o jovem não sabe... Se você se esforçar, você chega lá. Então, eu fico pensando, né? Olha, você tem para escolher ali linguagem, ciências humanas e sociais, matemática e ciências da natureza, ou matemática e ciências humanas e sociais. Aí tem que escolher, te vira. Qual será a porcentagem da juventude, da massa de pessoas que fazem o Enem, que já tem absoluta certeza dos próximos 5, 10 anos
de estudo, assim, de entrar para a área acadêmica, estudar e se tornar um profissional de alguma coisa. Olha, eu acho que isso é mais segregador ainda, no sentido de poucos indivíduos vão ter a oportunidade e consciente disso, de escolher a sua profissão, sua área de desenvolvimento. E para tu saber isso, tu tem que ter uma noção de ti mesmo, né? Tu tem que ter uma noção da tua realidade, das tuas condições até intelectuais, né? Para tu saber o que tu é bom, né? Tu tem que ter uma autoestima, tem que saber de ti mesmo e ter toda a oportunidade de desenvolver algum ponto pessoal, né? E notável da própria pessoa. Então, se o cara não sabe, se a pessoa não sabe, por que está fazendo o Enem? O que vai fazer? Que profissional vai se tornar? Que curso vai fazer? Né? Que carreira vai assumir desde da prova até a entrada numa universidade? Se o indivíduo não tem a menor noção disso, ele para no segundo dia de prova, porque vai botar alguma coisa de qualquer jeito, vai entrar para uma universidade, talvez não se dê bem, pode se dar bem, né? Pode cair num curso que acabe se dando bem, combinando, assim, sendo compatível com a sua individualidade, mas pode ser que não. Aí entra para um curso, cursa um semestre e olha lá, aí sai, abandona, e aí, né, gera todo... Mas o indivíduo que já nasce num ambiente que já possibilita o desenvolvimento dele mesmo, e suas capacidades intelectuais, não tem fome, não passa frio, não toma chuva, né? Não precisa sair para trabalhar quando criança no sinal para conseguir dinheiro para comprar pão. Né? Tem mesa, tem livro, tem tudo bonitinho. Estuda. Ele vai ter a probabilidade é que ele tenha uma noção de si mesmo e do que ele quer para os próximos 5, 10 anos. E aí ele vai ter esse caminho traçado com uma trajetória quase estabelecida. Né? E aí ele vai, claro, reproduzir, se entrar para uma faculdade, vai se desenvolver, enquanto o resto da maioria que não teve as mesmas possibilidades de desenvolvimento individual vão ficar para trás, depois vão fazer um cursinho técnico no máximo ali, coisa que a gente sempre fala, e aí, claro, vai aumentar ainda mais a desigualdade do acesso ao ensino superior, né? Do ensino universitário em si. Eu fico pensando nisso, né? Como é que esse segundo dia de prova não vai excluir várias pessoas, né? Que não têm essa consciência de si. Vou tentar fazer um paralelo aqui. Talvez os ouvintes mais frequentes nossos, o professor Ian também lembra, né? Lá nos nossos primeiros podcasts, quando a gente falava sobre privatização da educação, a gente sempre dizia que o Enem era pilar, era chave, era uma das chaves para a privatização da educação, ou para uma precarização, né, do processo educacional. E aí eu quero trazer a minha teoria da pedagogia dos tolos aqui, e até ampliar um pouquinho, pensar sobre a pedagogia dos tolos, ou seja, esse processo de privatização, ele tem duas formas fundamentais pelas quais ele funciona, que é a dominação e a conformação, né? É a tradução do que a BNCC é. A BNCC fala sobre domínio cognitivo, enfim, mas é sobre dominação e conformação do intelecto do sujeito. E aqui a gente pode adicionar mais um, que é exclusão. E acho que vem de encontro ao que o Ian fala. Assim. Primeiro, o que esse processo... Por que o Enem é a chave? E como é que o Ian está falando assim, essa preocupação da exclusão do sujeito? Eu e o Ian não sabíamos o que queríamos ser especificamente na adolescência. Né? Eu tinha algumas questões delineadas, assim, por escrever e tal, mas não tinha essa especificidade. A gente queria ser professor, a gente é todo o nosso futuro definidinho. Alguém adepto da ideologia liberal poderia dizer que os itinerários formativos resolvem o problema do aluno querer saber ou não o que ele vai fazer no futuro dele. A gente sabe que na escola pública não tem nem orçamento para o itinerário formativo direito. Então, não vai resolver. A gente vai ter essa opção apressada e talvez um número grande de pessoas que venham escolher no segundo dia as ciências humanas, por algum conhecimento mais ou menos, e por falta de conhecimento em matemática, né, que é algo muito grande na sociedade brasileira, por conta do processo de escolarização. Então, aí a gente já tem uma série de relações.
Agora, a percepção sobre essas mudanças do novo Enem, por que eu relaciono com a pedagogia dos touros e um processo de privatização? O que é mais saliente nisso é a questão da exclusão. O processo de privatização da educação no Brasil, ele não começou na educação básica, ele não veio de baixo, ele veio de cima. Então, o processo de privatização no nosso país, ele é primeiro no ensino superior. O resgate das instituições privadas de ensino superior massivo durante o governo do PT e depois de uma forma muito grande nos últimos anos, fez com que o ensino superior público fosse ficando cada vez mais sucateado. E agora o novo Enem é uma forma de impedir que mais pessoas acessem o ensino superior público. Embora pareça que eles vão facilitar e tem todo um discurso de tornar mais democrático e ampliar o acesso de vagas, isso é um equívoco muito grande. E eu digo por quê? Primeiro, a média nacional da redação no Enem, o primeiro ponto, o primeiro dia de prova, na verdade, eu vou falar sobre isso. O primeiro dia de prova, quantas pessoas no Brasil são fluentes em inglês? E aí a gente tem essa questão do inglês. Uma parcela muito pequena de pessoas provavelmente fluente em inglês, eu não tenho esses dados aqui para comprovar, mas e depois no segundo dia, sim. Aí existem dados para comprovar que a média da redação da população brasileira é entre 500 a 600 pontos. Então, se você tem uma redação que já é fraca na sua essência, que não consegue avançar dessa pontuação, como que a gente vai ter questões que são dissertativas numa prova do Enem? Ou seja, a questão de múltipla escolha ela tem um resultado certo, né? Não é passível de interpretação. O resultado é esse, se você acertou, vai ter essa nota. Mas uma questão de múltipla escolha é passível de interpretação. Então vai ser passível da revisão da prova, do analisador da prova, dos revisores interpretarem como aquela questão é respondida ou não, como ela se sai. Então é muito óbvio que essa questão vai ter um resultado menor do que as outras. Se a gente já tem uma redação que não consegue atingir resultados satisfatórios no Brasil por conta de um processo de escolarização, a gente vai ter questões dissertativas que vai acontecer esse mesmo processo. Então, você vê que aí a gente tem dois mecanismos que são processos de exclusão. E aí, qual é o terceiro processo de exclusão? A universidade. As universidades, que eu saiba, ainda não se pronunciaram sobre o novo Enem. Não se pronunciaram como é que elas vão se adaptar ao novo bloco da prova. Porque o novo Enem diz o seguinte, que o curso desejado pelo vestibulando vai ser tomado, essa decisão, na hora da inscrição. Então, a gente volta para a época do vestibular. Né? No vestibular, você podia escolher duas opções lá, às vezes era só uma, e se você não passou, não passou, tenta o ano que vem. Né? O que forçava muitas pessoas a ir para o ensino privado. Que coincidência. E aí, agora é a mesma coisa. O SISU facilitou o acesso ao ensino superior porque você ia trocando. Se não desse num curso, você entrava em outro. E às vezes as pessoas se encontravam assim, né? Ou não se encontrava e terminava o curso, ou trocava no meio do negócio, mas você estava dentro da universidade pública. E era isso que era o facilitador. Agora não. E aí o que eu falo é, a universidade, ela deve indicar quais os blocos de prova que vão ser usados em cada curso. Então, não são todos os cursos que vão usar todos os blocos de prova. Se você escolher o bloco de Linguística e Ciências Humanas, você só vai poder utilizar cursos que fazem parte desse bloco. Então, vai diminuindo cada vez mais as opções. Você tem 3 mecanismos que são reguladores e são processos de exclusão do sujeito. Tudo bem, se o sujeito passou, o cara conseguiu e passou por esse mecanismo, aí você vai ter os mecanismos de conformação e dominação do pensamento, que aí eles variam lá dentro da universidade, né? Aí vai ser um outro processo de dominar e conformar esse sujeito para aquilo ali, sem uma possibilidade de alteração. Ele passou, talvez, por um curso que ele não queria, gera um outro processo de exclusão novamente, gera uma outra tentativa. E dado tanto processo seletivo assim, será que a pessoa vai tentar de novo o Enem? Será que ela não vai investir em tentar uma universidade privada? Por quê? O novo Enem está falando do ingresso das universidades públicas, mas eles não tocaram no assunto do ProUni, não tocaram no assunto do FIES, né? Então, ao parecer, o ProUni e o FIES ficam nas mesmas situações. Né? Ficam abertos para tentar. Quer dizer, esse é mais um processo que está vinculado ao novo ensino médio, né? Ou seja, o processo de acomodação e conformação do pensamento cognitivo do sujeito, de dominar o sujeito cognitivamente e de conformar ele para um modelo de vida. E aí depois exclui ele do processo educacional. E aí a gente tem a entrada dos técnicos ali, que é outra coisa que o novo Enem fala. Os técnicos vão receber uma bonificação na nota. E a gente não sabe por quê, como e o que vai ser essa bonificação. Mas me parece que a bonificação é porque fizeram um curso técnico, que é o objetivo das reformas de ter um ensino totalmente técnico e pessoas que tenham
mais cursos técnicos e uma mão de obra, um exército industrial de reserva. Ou seja, o técnico é gratificado por ser técnico dessa forma, fazendo então jus ao plano de dominação que está na ideia ideológica da questão toda. Estudantes que cursarem o ensino técnico profissionalizante terão bonificação no Enem. Aí o secretário diz assim, isso é importante porque estamos valorizando a formação técnica profissional. Tipo assim, tá. Aí é sempre bom lembrar que as universidades têm uma autonomia em relação aos seus processos seletivos, mas o MEC vai fazer ponderações a serem aplicadas para os estudantes que fizerem o ensino técnico. Eu não sei nem opinar sobre isso, porque eu não sei o que é. E nas reportagens que eu li, o secretário de Educação Básica, Marcelo Rabelo, eu acho, não lembro, eu tinha anotado o nome dele aqui. Não, mas aí ele afirma que, como é que vai funcionar a bonificação? Não, mas o grupo de trabalho vai lançar um documento daqui 2 meses. Tipo assim, eles lançam a proposta do novo Enem, lançam as mudanças, mas não tem as coisas prontas, sabe? Não tem as políticas públicas prontas para propor uma mudança de verdade na coisa. Aí é que está, né? O discurso, ele é deslumbrante. E assim como o discurso do novo ensino médio, eles são discursos deslumbrantes, são discursos sedutores, até a gente diria. Porque de forma A mais B tenta convencer o sujeito, né? De todo jeito que aquilo ali é muito bom, que aquilo ali realmente vai melhorar a educação brasileira, que aquilo ali vai dar nova perspectiva de trabalho. Mas a gente não pode tirar de mente que essas reformas, essas mudanças, elas estão sendo autoritárias. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação aprovou o negócio, agora eu uso essa expressão de novo, na caladinha da noite. Por quê? A prova do dia para a noite, ninguém sabia que o Enem seria reformado, e como o Ian falou, não tem os documentos da reforma. Vem o secretário, anuncia, daqui a 2 meses a gente vai liberar uma documentação oficial. A ANPED não foi consultada, aparentemente, sobre isso. Não sei se a ANPED está nessa discussão. Os sindicatos não foram, essa discussão não chegou no ensino superior, né? Ou seja, dentro das linhas de pesquisa que estudam isso, não há uma discussão sobre isso. Não tem artigos acadêmicos sobre o novo Enem. Não houve uma consulta à sociedade para saber se o Enem atual está funcionando ou não. Se esse modelo vigente que a gente tem agora, ele é funcional. Então, como é que você faz uma reforma sem saber se algo é funcional ou não? Porque, no momento, o Enem é funcional. O Enem tem, na última década, inserido um grupo muito abrangente de pessoas no ensino superior, seja privado ou seja público. Então, a gente tem uma camada cada vez maior de pessoas dentro da universidade. Isso não parece ser disfuncional. O novo ensino médio havia dados suficientes provando, o ensino médio anterior, na verdade, havia dados suficientes provando que ele não estava funcionando. A reforma que veio era a reforma necessária? Acredito que não, mas veremos. Só que agora, uma reforma do Enem, tão às pressas assim, quer dizer, tem tanta coisa escondida aí, né? Tem todo um discurso ideológico por trás disso, tem todo um autoritarismo de uma medida que vem passando por cima de várias discussões, e a principal discussão é com a sociedade sobre isso. O MEC informou em nota que as alterações do novo Enem foram discutidas desde dezembro de 2021, em um grupo de trabalho presidido pelo secretário da Secretaria de Educação Básica, Mário Rabelo, e que esse grupo de trabalho possui representantes da sociedade civil, de órgãos como o Conselho Nacional de Educação e do INEP. Quem esses representantes da sociedade civil? Quais os nomes? Quem eles representam? Quais são os grupos sociais que eles representam? Tem movimento social aí? A gente não sabe quem são. Sim, não há identificação desses sujeitos, né? O Conselho Nacional de Educação, tudo bem, seu trabalho do Conselho Nacional de Educação, mas seria como montar um grupo de WhatsApp com a galera da rua e decidir aqui o fundamento do bairro. O que provavelmente deve ser um grupo de WhatsApp. O que provavelmente exatamente é um grupo de WhatsApp que a gente chama de um grupo de trabalho, em que cada um dá uma ideia ali, quando está sentado no vaso, sobre o que acha que vai funcionar ou não, e aí decide o destino de centenas de milhões de pessoas que vão fazer essa prova no futuro, né? Seja pessoas que têm mais idade, que nunca ingressaram no ensino superior, ou jovens que virão, porque pelo modelo que a prova se assemelha, a ideia é voltar ela para os estudantes que estão concluindo o ensino médio.
Então você já tem uma exclusão de uma camada significativa de pessoas. Aqui a gente tem que atentar um outro ponto, inclusive, que eu não tinha pensado. O Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, como que fica a questão da conclusão do ensino médio sobre isso? Porque a reforma não fala. Então, se ele é voltado para o novo ensino médio, ele vai ter características que são dessa reforma do ensino médio. Mas e as pessoas que não concluíram o ensino médio na idade correta? Elas vão ter capacidade para fazer as questões dissertativas dos blocos, elas vão ter capacidade para fazer a nova redação, elas vão ter capacidade para fazer a prova em inglês, as questões do idioma obrigatório em inglês, e concluir o ensino médio, ou a gente vai ter mais pessoas que não têm conclusão do ensino médio. Precarizando de uma forma muito grande uma das metas, inclusive do Plano Nacional de Educação, que é conseguir, né, que mais pessoas tenham concluído o ensino médio. Quer dizer, mais problemas que são abertos aí dentro disso, né? Não, e essa intervenção da iniciativa privada, porque isso é uma intervenção da iniciativa privada. Exatamente. Isso é a privatização da educação andando. O troço está andando. Eu vejo muitas pessoas falando que é conspiratório chamar aquela palavrinha dominação, que a gente usa bastante, né? Porque parece algo, querem dominar a sociedade. Só que a gente não está usando essa palavra no sentido de algo ideal, ou tipo assim, uma nuvem que passa e vai dominar a sociedade, né? Vai transformar as pessoas em zumbi, sei lá. Não, a gente está falando do processo de dominação dentro das lutas de classes, né? Dentro da própria luta da dominação econômica. Porque quando a gente tem grupos que se organizam, grupos econômicos, né? Grupos de pessoas ricas, que se organizam para dominar uma ferramenta que condiciona uma massa a reproduzir certos comportamentos, certos hábitos, né? Que é a educação, que é uma das maiores ferramentas que tem, e por isso ela é tão dominada. Como é que não é a tentativa de dominar em si? Não é dominar indivíduo para ele usar a roupa amarela. É uma dominação do intelecto, da formação da consciência social. E uma dominação do trabalho também, porque tu condiciona uma classe, um grupo ou vários grupos a um processo de educação limitado, né, com o máximo dele sendo uma especialização técnica do trabalho. Outro grupo que não consegue chegar a um técnico será excluído, vai virar uma massa de desempregado ou uma massa de mão de obra barata, e uma pequena parcela vai ter a possibilidade de se desenvolver na academia, no ensino superior, e vai ser a parte da sociedade que vai dominar o resto todo, né? Clássico. Então, é esse sentido da dominação que a gente sempre fala. Porque, de fato, se é tão importante assim o Ministério da Educação, se é tão importante assim a educação brasileira em si, por que ela está cada vez mais condicionada, mais limitada e mais, literalmente, dominada por esses grupos que determinam questões, reformam, mudam o sistema educacional brasileiro sem consultar a maior parte da população, sem consultar os maiores órgãos de educação e ciência e pesquisa? Juntam 3, 4 pessoas ali que estão dentro do Ministério da Educação, no INEP, passam tudo de uma vez só, ninguém sabe de nada, os jornais, ali, a mídia muito aliada a essa situação, porque a mídia não fala nada sobre isso, fala quando já aconteceu, né? E fala com um sentido muito ideológico, de vender uma ideia, sempre com aquelas palavrinhas bonitas de modernidade, de inovação, né? E, enfim, então a dominação é claro que existe, mas não é no sentido da ideia né, da conspiração, querem dominar o mundo, não é no sentido dos Illuminati, mas a dominação da economia, do trabalho, do corpo da classe trabalhadora em si, que querem manter uma reprodução de um sistema que favorece a eles, não o resto. Não, a gente não pode esquecer quem é adepto da ideia da luta de classes. A dominação, ela é proposital, ela é um fato, ela é planejada e exercida conscientemente, né? O Jorge Paulo Lemann, por exemplo, ele não... eu vou, sei lá, eu vou ajudar a passar o novo ensino médio porque eu tenho fé de que a educação brasileira vai ser salva.
com esse novo ensino? Claro que não, né? Sabe que tem um processo ali que vai condicionar essa massa para outra situação que ele vai achar favorável a ele, as ideias dele, né? No meio desse desmonte que a gente está vendo dentro do Ministério da Educação, essa troca de ministro, né? Barra de ouro, que vale mais do que dinheiro, e, enfim, o órgão decidiu, né? Algumas pessoas anunciaram que propuseram repetir algumas perguntas de edições anteriores no Enem desse ano, de 2022, porque um dos motivos é a escassez do Banco Nacional de Itens, que reúne as questões do Enem. E aí, com essa escassez, eles querem, talvez, recuperar questões dos Enems passados, repetir algumas perguntas. Tá passando um carro de som aqui. Aí a edição de 2022 corre riscos, porque está sem coordenador os coordenadores da prova, do Banco Nacional de Itens, eles pediram exoneração, né? E aí está sem coordenador nessa área. A edição de 2022 corre riscos, porque sem coordenação com experiência na área ligada ao exame, sem renovação do contrato com a empresa responsável pela gestão da crise e com incertezas em relação ao processo de atualização do banco de questões, o BNI, servidores e especialistas afirmam que o INEP, responsável pela prova, precisa tomar decisões técnicas para evitar prejuízos. Então, a gente tem problema na impressão da prova, na formulação de dados e questões e, bom, sei lá, cara. Tem problemas, né? Entre aspas. Né? Problemas entre aspas, né? Entre aspas, porque o problema é a falta de vontade política de fazer a prova. Uma outra coisa que eu vejo sobre o novo Enem, vai de encontro ao que o Ian fala sobre a dominação ideológica, é que nos últimos anos, desde que eu entrei na graduação, desde que eu comecei a pedagogia, ou seja, isso já tem 5, 6 anos, havia sempre aquela discussão da a universidade vai deixar de ser pública, né? Coisa, vai ter taxa, né? Vamos voltar para o vestibular, sabe? Para mim isso sempre foi um grande equívoco, uma falta de perspectiva sobre a realidade, porque o objetivo não é dar taxa, não é fazer as pessoas pagarem taxa pela universidade, não é tirar os cursos públicos, é fazer as pessoas irem para a universidade privada, ir para empresas privadas e o governo ter cada vez menos vagas na universidade pública. Né? Ou seja, gastar cada vez menos com a universidade pública. Mesmo que gaste até com a universidade privada, como a gente sabe do caso do ProUni, né? Entre os anos de 2006 a 2015, 42% do orçamento inteiro da universidade ia para o ProUni. ProUni e FIES. Então, quer dizer, isso é muita grana que poderia ter criado sem número de vagas na universidade pública e não criou. Então, o novo Enem é uma forma, como não se pode voltar ao vestibular, porque isso seria muito antagônico, seria muito retrógrado, seria uma mudança muito grande, é uma outra forma de voltar ao modelo que a gente tinha de vestibular, um modelo sistemático de exclusão, a um modelo de controle de vagas, a um regime de vigilância muito perto de quem entra ou não na universidade, né? Porque durante a década de 80, 90 e até hoje a gente ainda tem essa dicotomia, né? De quem fez ensino básico público acabou cursando universidade superior privada, acabou cursando ensino superior privado, e de quem fez ensino básico privado cursou ensino superior público, né? Porque o ensino superior público ainda tem esse requinte, digamos assim, né? Essa questão de privilégio e de ter um prestígio até fora do Brasil, mas dentro do Brasil, grandes universidades têm, como a USP, nos cursos de Direito e Medicina, que são formados, em grande parte, por pessoas de camadas ricas, por elite, que podem dizer que cursaram universidade pública. A gente tem essas dicotomias, assim. E até estava pensando agora, enquanto eu falava, desse processo todo. Eu lembro o dia que, em março, que eu vi anunciarem o novo Enem, né? Completamente do nada. Abri o celular e lá estava a notícia, o MEC anuncia, novo Enem, ninguém esperando por isso. E já aquele burburinho nas redes sociais, e as pessoas perguntam, o que vai ser o novo Enem? Se tranquiliza que não é para agora e tal. Não se tranquiliza nada, pô. A gente tem que estar vigilante no negócio, a gente tem que discutir sobre ele. O negócio foi anunciado há mais de há quase um mês já, e a gente ainda não discutiu sobre. Não está acontecendo uma discussão. As universidades estão deixando passar, e a esquerda no Brasil está deixando passar como deixa tudo passar. Como permite que a coisa vá andando, porque essa parte da educação não é importante. Só que as mudanças, as reformas educacionais, todo o desmonte da educação é o que tem causado o desmonte das outras áreas também. Está tudo muito conectado. Então, quer dizer, a gente precisa discutir urgentemente sobre isso.
O podcast de hoje trouxe respostas? Não. Mas a nossa intenção aqui nem era mesmo trazer, até porque a gente nem sabe. A reforma foi anunciada, como a gente já disse, sem mais nem menos, com o grupo de trabalho do Zapzão do MEC, né? Fizemos um grupo lá no Zapzão, e é isso aqui, tá aqui a reforma, tá? Sem dizer quem é que estava envolvido, os nomes de quem estava envolvido, uma reforma do dia para a noite. Mas nós nos propomos aqui a discutir, a levar o debate para quem nos ouve, para quem nos assiste no YouTube, para que a gente pense de que refletir sobre o novo Enem é urgente, porque ele vai vir rápido, a gente está em 2022, são 2 anos até ele ser aplicado. Uma outra forma de exclusão é essa aplicação do Enem digital, que vai, olha aí, coincidência, né? A obrigatoriedade do Enem digital vai bater junto com o novo Enem. Engraçado isso. Então, quer dizer, o que vai acontecer daqui para frente? E aí eu fico pensando, né? O governo neoliberal, o governo burguês, ele sempre vai mediar essa relação com o setor privado, aliado à precarização da estrutura pública, né? Que é para favorecer o setor privado. Então, a gente vê isso em vários... Vou repetir que a gente já falou em outros episódios. Quando empobrece, quando prejudica a educação pública, está favorecendo a educação privada. Quando prejudica a saúde pública, está favorecendo a saúde privada. É tudo mercadoria. A educação virando mercadoria, a saúde pública virando mercadoria, né? A saúde do povo. Não só a saúde, a própria doença também, né? Que foi esses casos na pandemia, o oxigênio, o remédio que não funciona. Olha, então, é tudo pelo dinheiro e o governo neoliberal ele vai servir de mediador para essa questão. A mesma coisa a gente tem aqui na cidade de Pelotas. A prefeitura lançando projeto para comprar vaga em escola privada, sendo que tem um monte de escola municipal que é só fazer algumas reformas, arrumar algumas coisinhas e vai ter vaga. Mas é mais fácil pagar para as escolas privadas e deixar aquelas estruturas já feitas, algumas pela metade, deixada por empresas que sumiram, paradas. E é isso, sabe? É essa a função do Estado, do governo neoliberal, tanto a nível nacional quanto a nível municipal, como a gente acabei de dar um exemplo, né? Então, o desmonte da educação, e eu fico pensando nisso, o desmonte da educação pública e a precarização do conteúdo, do pensamento reflexivo, do conteúdo crítico, né? Ele vai refletir muito no futuro da sociedade brasileira, né? Vai refletir muito no desenvolver da sociedade. O que vai ser se nós já somos agora os nossos últimos 20 anos? Então, o que será os nossos próximos 10, sabe? Nossos próximos 20 anos, com a educação indo para esse caminho? É preocupante, a gente tem que debater sobre isso e criticar sobre isso. Não adianta, depois que passar a carruagem toda, a gente vai lá e ficar falando dela o tempo todo, sabe? A gente tem que tentar acompanhar. Mas é isso, atento. Para encerrar a fala do professor, eu quero trazer algo para quem nos assiste, quem nos ouve, pensar se é coincidência, né? Revistas como a Forbes e grandes revistas de investimento consideram que o Brasil é um dos melhores países do mundo para investir em educação e montar escolas. Por que será? Então é isso, né? Eu vou deixar a questão no ar, não queria responder ela mesmo. Deixamos a questão do novo Enem para ser conversado, tá? E esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para vocês continuarem nos acompanhando. A gente se escuta e se vê no próximo episódio.